Essa abordagem é uma verdade que você precisa ouvir relacionado a decisões. E se você chegou aqui de paraquedas e ainda não sabe do que está acontecendo, saiba que essa abordagem faz parte de um contexto elaborado pela psicoterapia alfa. Então, essa abordagem é especialmente para um grupo privado, que hoje tem cerca de 1.000 pessoas, e ele é específico para esse grupo, mas nós deixamos disponibilizado aqui no YouTube para facilitar o acesso. Contudo, se você já está por aqui, você também vai poder se beneficiar dessa abordagem. E hoje vamos falar sobre a questão da decisão. Se você pensa que não tomou decisões na vida, tomou decisões erradas, demorou para tomar decisões ou pior, ainda tem várias decisões para tomar e fica procrastinando como se isso fosse diminuir a sua responsabilidade, então essa abordagem é para você. Você precisa entender o poder da decisão, então vamos desvendar aqui hoje as complexidades das escolhas humanas. Então vamos lá. A decisão é a essência da vida. Desde o momento que nós abrimos os olhos, pela primeira vez neste mundo, até o último suspiro, nós somos confrontados com as escolhas a cada momento. No entanto, a maioria de nós subestima essa complexidade inerente e esse processo aparentemente simples, mas de simples não tem nada. Como psicoterapeuta, mergulhei nas profundezas da mente humana, isso mesmo, para entender não apenas o que nos impede de decidir, mas também as consequências devastadoras de evitar ou adiar decisões cruciais. Imagine-se agora diante de uma encruzilhada, onde cada caminho promete uma jornada diferente. A incerteza, então, paira sobre você. As dúvidas te assombram, a mente e a ansiedade paralisa todos os seus músculos. E é o território onde muitos hoje se encontram. Se você se encontra pairando na incerteza, se essas dúvidas assombram você, a sua mente, se a ansiedade sobre as questões que você precisa decidir consegue paralisar os seus músculos, fique até o final, porque ainda hoje você vai aprender a tomar decisões. Todas essas circunstâncias, esse medo, torna você talvez incapaz de avançar devido a esse medo congelante. No entanto, é aqui a verdadeira batalha pela autodeterminação, ela pode ser travada. A hesitação em tomar decisão é uma armadilha que aprisiona inúmeras pessoas, inúmeras almas. Aqueles que se permitem ser reféns, ser aprisionados por esse ciclo vicioso, estão assim condenados a uma existência marcada pela estagnação e arrependimento. Veja bem, adiar uma decisão não é apenas uma procrastinação inerente. É um ato de autossabotagem que mina a sua própria essência de vida. E isso tem muitos prejuízos. Vou te falar aqui apenas alguns prejuízos rasos. Eu sempre falo que aqui nós não elaboramos algo tão profundo, porque somente os nossos clientes particulares, ele tem acesso a um conhecimento ainda mais profundo lá do fundo da alma. Por quê? Porque temos mais tempo para poder preparar ele para essa informação. Porém, ainda assim, você também vai se beneficiar. E eu quero te falar aqui sobre alguns prejuízos. Pense agora na sua carreira profissional. Quantas oportunidades foram perdidas por aqueles que temem escolher o próximo passo em suas carreiras? A estatística mostra que indivíduos que procrastinam na tomada de decisões de carreira têm menos chance de alcançar o sucesso profissional. Por exemplo, um estudo recente revelou que 70% dos trabalhadores insatisfeitos com seus empregos admitem ter adiado decisões cruciais sobre mudança de carreira, levando assim uma estagnação de anos em posições que não o realizaram. Olha que drástico. 70% eles estão infelizes, mas eles reconhecem que não tomaram decisões diferentes. Ou seja, ele plantou aquilo ali, ele não plantou outra coisa para estar colhendo hoje. E o que dizer dos relacionamentos afetivos? O amor é um jogo de risco, no qual as indecisões podem custar muito caro. Quantas oportunidades talvez você perdeu de ter conexões genuínas
porque foram desperdiçadas porque alguém não teve coragem de confessar os seus sentimentos, de tomar uma atitude, de estar em um lugar, de marcar um encontro, de falar o que sentiam. Pense bem, uma outra pesquisa revelou que 60% dos entrevistados admitiram ter perdido relacionamentos significativos devido à incapacidade de tomar decisões importantes no momento certo. Você consegue se imaginar nesse contexto? Saúde e bem-estar eu nem preciso falar, né, gente? Muitas pessoas, cerca de 80% das pessoas que adiaram as decisões de melhorar a sua saúde, tiveram problemas relacionados à obesidade, à malnutrição, problemas psicoemocionais. Nem preciso dizer que adiar decisões importantes sobre o bem-estar é trágico. A maioria das pessoas que chegam para nós aqui na psicoterapia, elas teriam muito mais chance de ter menos prejuízos na vida se tivesse tomado a decisão de fazer psicoterapia, por exemplo, há anos atrás, quando já perceberam, e todas elas admitem isso. Então, esses são apenas alguns exemplos, né, nesse aspecto dos prejuízos que a indecisão pode causar na minha ou na sua vida se agirmos assim. Mas é importante ressaltar que a tomada de decisão é urgente. Ela garante o sucesso, gente? Não. Mas garante sim a sua coragem de enfrentar as consequências, de aprender com elas. Então, aprender com tomadas de decisões é muito melhor do que a não decisão, a indecisão. Então, a vida é uma série infinita de escolhas e é nossa responsabilidade abraçar o desafio da decisão com coragem e determinação. Não permita que o medo e a incerteza impeçam você de trilhar o caminho da realização pessoal, do crescimento. Lembre-se, o verdadeiro poder reside na capacidade de escolher o seu próprio destino, ou seja, é você mesmo que trilha os seus caminhos, mediante, claro, as circunstâncias desafiadoras e decisivas que você mesmo está nas suas mãos tomar. Só que muitas pessoas aqui, assim como eu e a humanidade, sofreram traumas no passado. E alguns traumas tornam essa atitude um pouco mais complexa. Eu não quero aqui dizer impossível não, viu, gente? Complexidade está aqui para a gente ultrapassar mesmo. Então é compreender as complexidades e ultrapassá-la. Combinado? Mas eu quero falar aqui sobre alguns eventos que podem ter acontecido com você na infância. Com certeza absoluta, você vai se identificar com um ou mais exemplos aqui. Eu, por exemplo, estou nesse contexto aí também. Eu passei por algumas coisas que eu vou estar falando aqui para vocês e consigo sim identificar os bloqueios que tentam bugar a minha mente para que eu não tome decisões baseadas em quê? Em lembranças passadas. Por isso que o autoconhecimento é importante, porque você identifica o seu cérebro tentando te relembrar um trauma para evitar o seu sofrimento, porém, com o autoconhecimento, com o poder de resiliência, eu consigo o quê? Mostrar para o meu cérebro que eu não preciso ter medo, que eu cresci, que eu sou adulta, que eu sou dona de mim e que eu tenho poder, sim, de tomar decisões assertivas e, se por acaso errar, eu vou passar pelas consequências com muito aprendizado e dignidade, honrada, de cabeça erguida, porque tomei a decisão. Então eu quero que você embarque comigo agora nessa jornada através das sombras do passado, onde eventos traumáticos da infância lançam suas longas sombras sobre a capacidade de decidir. Como psicoterapeuta, eu testemunhei em primeira mão como é que experiências cruciais nos primeiros anos de vida podem deixar cicatrizes profundas em nossa psique, influenciando cada escolha que fazemos. Então eu quero que você se prepare para explorarmos aqui 10 fatores que moldam a nossa habilidade de tomar decisões, mergulhando assim em relatos vívidos e estudos científicos que revelam a poderosa conexão entre o passado e o presente. Se você que está me ouvindo agora passou por um abandono afetivo, você pode ter dificuldade de tomar decisão. Imagine por um momento uma criança indefesa, buscando desesperadamente a atenção e o afeto dos pais. No entanto, os seus apelos são constantemente ignorados ou rejeitados.
Essa é a realidade brutal para muitas crianças que enfrentam o abandono emocional. Estudos mostram que crianças que experimentaram esse abandono efetivo têm maior probabilidade de desenvolver dificuldades na tomada de decisões mais tarde na vida, né? Na vida adulta, provavelmente. Por quê? Porque elas internalizam uma sensação de desamparo e de desconfiança em relação a outros. Então, quando é a tomada de decisão em relação ao emprego, a um relacionamento, como aquele grito, né, desesperado de atenção não foi ouvido, então a pessoa pensa sempre que não vale a pena ir adiante, não vale a pena falar, porque ela falou e não foi ouvida. Então, internaliza essa emoção, essa sensação que vem à tona quando ela tem uma tomada de decisão. Também, se você passou por algum tipo de abuso físico, algo parecido também acontece. Se você passou por agressões físicas, cruéis, injustiça, enfim, isso deixa marcas visíveis e invisíveis no nosso corpo. Cicatrizes no corpo e na mente. E mais uma vez, como você sabe, as nossas abordagens, a nossa terapia é baseada em estudos profundos e ciência. Então, estudos revelam que crianças que foram vítimas de abuso físico muitas vezes desenvolvem uma baixa autoestima e uma sensação de impotência, o que pode afetar significativamente na sua tomada de decisões assertiva na vida adulta. Então vamos lá. Se eu ou você passou por um tipo de abuso físico, isso diminui a nossa autoestima. Então se eu me sinto menor, inferior, incapaz, medíocre, pequena, então o que é que acontece? Eu não tomo decisões, porque o que é que eu vou me mexer se eu não sou ninguém na vida? Para que é que eu vou ir se eu não sou alguém? Para que eu vou me mostrar, me aparecer, brilhar, triunfar, decidir, ser autêntico se eu tenho baixa autoestima? Não tem como, né? Então é um bloqueio que existe com crianças que passou um abuso físico. Negligência emocional é algo parecido. Quando a criança cresce num ambiente onde as suas necessidades emocionais são constantemente ignoradas ou minimizadas. Essa negligência emocional pode parecer uma ausência silenciosa, mas as suas consequências podem ser devastadoras. Então, muitos estudos também mostram que crianças que sofrem esse tipo de negligência emocional têm maior probabilidade de desenvolver dificuldade de regulação emocional ou autoconsciência, o que pode prejudicar sua capacidade de tomar decisões informadas e equilibradas. Observe que muitos adultos nem sequer se apercebem da necessidade de tomar uma decisão. Já viu aquelas pessoas que parecem que são paralisadas? Elas não sabem que precisam tomar decisão. Elas não se imaginam se movimentando. Elas não entendem que exige uma atitude da sua parte. Elas simplesmente vivenciam, muitas vezes, relacionamentos disfuncionais, ou um bloqueio profissional, ou até mesmo uma disfunção em relação aos amigos, enfim. E ela simplesmente não toma decisão alguma, porque ela não entende que ela tem uma decisão a tomar. Talvez você não tenha parado para pensar nisso. Muitas pessoas, todo mundo vê que a pessoa tem que tomar a decisão, menos a pessoa. Ela não consegue enxergar, porque essa capacidade dela foi comprometida na infância. Quem passou aqui também por divórcio dos pais? Uma criança, quando ela passa por isso, ela passa por uma ruptura do vínculo entre seus pais. É como quebrar um vaso. Ela sente-se assim perdido e desamparado em meio ao caos emocional. O divórcio dos pais é um evento traumático que pode abalar profundamente a confiança e a estabilidade emocional de uma criança. Estudos mostram que indicam que filhos de pais divorciados têm maior probabilidade de desenvolver dificuldade na tomada de decisões. Por quê? Porque enfrentam o desafio adicional de adaptação e incerteza nas suas vidas familiares. Então, é como se a vida familiar dessa pessoa, agora de um adulto, ela fosse instável. Não importa quanta estabilidade ela esteja agora, mas ela tem aquela sensação de instabilidade.
Então ela não sente uma fortaleza. Digamos que ela cresceu, ela tem um casamento, né, seguro, ela tem uma família estabilizada, mas a sensação, a emoção de instabilidade mora dentro dela, está dentro dela, é presente na vida dela, mesmo que a realidade atual dela seja outra. Mas tem aquela sensação de instabilidade. Então, como eu vou tomar uma decisão? Eu não tenho capacidade de tomar uma decisão. Por quê? Porque minha vida é instável. Olha, observe que isso é uma sensação. Mesmo que a vida dela esteja estável, esteja fixa, por assim dizer, esteja segura. Mas o que ela pensa sobre si é que ela não tem isso. Ela pensa que ela tem uma vida instável. E isso atrapalha, bloqueia a tomada de decisões. Criança que sofreu bullying, gente. Quem de nós aqui não sofreu bullying? Por isso que eu digo que todos nós passamos por traumas. Passamos de maneiras diferentes, encaramos de maneiras diferentes. Outros se tratam também, né? Mas todos nós passamos. Quem nunca passou por um trauma, um bullying na escola? O bullying é uma realidade dolorosa para muitas crianças e deixam sim cicatrizes que muitas vezes perduram, se perpetuam durante toda a vida. E quem sofre bullying tem maior probabilidade também de desenvolver baixa autoestima, ansiedade social, o que pode impactar negativamente na sua capacidade de tomar decisões assertivas. Pressão excessiva pelos pais, quem foi muito pressionado pelos pais, ou pressionado inclusive a tomar decisões ainda incapazes. Então, eles estão no nível de pressão, né? Então eles têm maior probabilidade de desenvolver o quê? Ansiedade e depressão. E claro que isso não traz clareza mental para tomar decisões com discernimento. Quem passou por muita instabilidade financeira também, por escassez, por incertezas, por necessidade básica, muitas vezes sacrificadas em nome da sobrevivência, essa instabilidade pode gerar um ambiente de estresse crônico de ansiedade. Afeta negativamente o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança. Crianças expostas a essa instabilidade financeira, ela pode sim enfrentar constantes desafios a tomar decisões ou fazer planejamento, ultrapassar desafios. Quem conviveu, por exemplo, com modelos parentais disfuncionais, pessoas que presenciaram relacionamentos tóxicos, né, modelos parentais disfuncionais, pode transmitir um padrão de comportamento prejudicial e essa habilidade de enfrentamento, ela pode continuar sendo inadequada durante toda a vida. Então, crianças que viveram nesse ambiente de modelos parentais disfuncionais, eles podem perpetuar esse ciclo de disfunção e dificuldade na tomada de decisões. E outros modelos, né? Crianças que passaram por muitas mudanças de residências, né? Por problema financeiro. Outros que passaram eventos traumáticos, né? Como acidente, perda inesperada. Tudo isso pode gerar também um estresse pós-traumático, né? E uma dificuldade de regulação emocional, o que pode comprometer a capacidade de tomada de decisões. Então aqui estão só alguns exemplos. Se você se viu em um desses exemplos, que com certeza alguma dessas coisas você passou, como eu também passei, tudo isso pode gerar sim um bloqueio, pode gerar uma dificuldade adicional na tomada de decisões e pode estar aí a explicação porque você deixou de tomar muitas decisões no passado, porque você deixou as suas decisões na mão de outros, porque você deixou as suas decisões por conta do acaso, sendo que a sua vida é tão preciosa, tão sagrada e jamais devemos deixar as nossas decisões nem na mão de outras pessoas e nem por acaso. Mas vamos falar então aqui agora, já que você identificou as possíveis causas que tem te bloqueado a tomar decisões, já que você se imaginou já em uma dessas situações, na psicoterapia o objetivo do autoconhecimento não é encontrar uma desculpa e estagnar ali não, viu? Essa é só a primeira fase. Nós identificamos as possíveis causas dos bloqueios, mas o nosso objetivo é voar muito alto como uma águia. O nosso objetivo não é parar aí, não. Autoconhecimento é para você saber identificar, para você entender a razão, para você entender os gatilhos mentais que podem surgir na sua mente, talvez te enganando ou te bloqueando. Mas não é para servir como desculpa para você ficar onde está, não. Vamos falar de autenticidade, de libertação através de quê? Das tomadas de decisões conscientes.
Estamos diante, mais uma vez, de uma encruzilhada crucial na nossa jornada da vida. A capacidade de tomar decisões conscientes e autênticas é a chave para desbloquear o caminho para o crescimento pessoal, a realização verdadeira. E eu, como psicoterapeuta, testemunhei inúmeras vezes o poder transformador que reside na coragem de escolher o próprio destino. Hoje mesmo nós vamos embarcar juntos nessa jornada de autodescoberta e libertação, explorando assim os benefícios extraordinários de tomar decisões, de se tornar mestre na arte da tomada de decisões. E que os desafios emocionais tem nos impedido, alcançar esse objetivo, que isso pare de uma vez por todas e que você seja arquiteto da sua própria vida. Então, eu quero falar para você aqui alguns benefícios que tem de quem toma decisões. Aquela pessoa que você olha assim e você fala, meu Deus, fulano é autêntico, ele fala, ele resolve, ele vai, ele muda, ele transforma. Então, eu quero agora que você se imagine usufruindo de todos esses benefícios. Imagine agora, por um momento, uma águia majestosa voando pelos céus com a confiança e determinação. Quando eu falo isso, eu chego a dar risada, sabe? Eu falo e consigo, assim, sorrir, sentir no fundo do meu coração a emoção de uma águia majestosa voando pelos céus com confiança e determinação. Gente, eu chego quase a voar. E eu quero que você sinta isso. Assim são aqueles que dominam a arte de tomar decisões autênticas. Elas irradiam a áurea de autoconfiança, de clareza, navega pelas águas turbulentas da vida com graciosidade e força. Essa força vem do seu próprio interior e você vai ver apenas alguns benefícios. Autoconfiança inabalável. Imagine você caminhando com a cabeça erguida, sabendo que cada decisão que você toma é um reflexo autêntico de seus valores, as suas aspirações mais profundas. A autoconfiança floresce quando somos autênticos em nossas escolhas, fortalecendo a nossa resiliência, a capacidade de enfrentar desafios com coragem e determinação. Clareza de propósito. Visualize você agora como uma bússola interior, apontando sempre na direção dos seus objetivos, dos seus sonhos mais elevados. Não tenham sonhos medíocres, tenham sonhos elevados. A tomada de decisões autênticas nos conecta com o nosso propósito de vida, nos guia na jornada de autoconhecimento e realização pessoal. Respeite-se. Respeite você mesmo, claro, e a outros também. Imagine como um farol de integridade, irradiando respeito próprio e inspirando aqueles ao seu redor a fazer o mesmo. Quando nós somos autênticos nas nossas escolhas, nós ganhamos o respeito e a admiração de outros. Nós construímos relacionamentos genuínos e significativos baseados na confiança mútua. Então adquira assim você o respeito de outras pessoas, porque pessoas autênticas que sabem para onde vai, que elas conseguem se posicionar, se posicione. Respeite-se, respeite os seus objetivos, entenda, tenha propósito. Você se tornará alguém muito mais resiliente e adaptável. Feche os olhos agora e imagine-se como uma árvore firme, flexionado pelos seus galhos diante das tempestades da vida, mas nunca se quebrando. A tomada de decisões autêntica nos fortalece emocionalmente. Você se sente muito mais poderoso, muito mais capacitado a enfrentar as adversidades com flexibilidade, com resiliência, com adaptação às mudanças e, acima de tudo, com confiança e determinação. Você vai identificar esses traumas, esses gatilhos. Vou te falar aqui agora, de primeira mão, como você vai explorar esse desafio emocional que pode estar te impedindo a tomar essas decisões. E algumas estratégias poderosas para superar.
Identifique o trauma do passado. Imagine-se agora explorando as profundezas da sua alma, desvendando os traumas e as feridas, aquelas que a gente falou no início. Pense nessas feridas emocionais que podem estar enraizadas no seu passado. Reconhecer e confrontar os traumas do passado é o primeiro passo crucial. Não fuja disso. Para libertar-se das correntes que te prendem a essa estagnação e o medo. Então, identificar de onde é mesmo que vem esse medo. Por que é mesmo que eu não tomo decisões? Entendi. É por causa da separação dos meus pais. É por causa daquele sentimento de insegurança, de impotência, aquilo outro que aconteceu no passado. Então, você está identificando com coragem, porque precisa ter coragem. Mas então vai vir gatilhos. O que é gatilhos? É esses lembretes. Opa, aconteceu isso no passado. Lembra em uma abordagem passada eu falei do fogo, né? Me queimei no fogo, agora o fogo não presta mais. Sempre que eu vejo um fogo, eu fujo do fogo. Não, calma. Tranquilo. O que é o fogo? Pense nos benefícios do fogo, que o fogo serve para cozinhar, para aquecer, para produzir, enfim. Então você que tem que transformar esses gatilhos. Então feche os olhos e imagine como um detetive emocional da sua própria vida. Rastreie esses gatilhos invisíveis que desencadeiam sentimentos de ansiedade e indecisão. Identificar e denome esses gatilhos emocionais nos capacita a enfrentar de forma eficaz, desenvolver estratégia de enfrentamento saudável e construir uma resiliência emocional. Então, identificar esses gatilhos o que é mesmo que vem na minha mente, por que ele vem, como é o nome disso. Pronto, você está identificando. E de uma vez por todas, liberte-se desse medo e dessa incerteza. Visualize agora como um guerreiro intrépido, enfrentando seus medos mais profundos de frente a frente, emergindo mais forte do que nunca. A chave para tomar decisões autênticas é a coragem de confrontar o desconhecido, abraçando a incerteza, sim, como uma oportunidade de transformação e de crescimento. Seja autêntico, seja livre. A jornada da autenticidade, de autoaceitação, de empoderamento, liberte-se dessas correntes do medo, da indecisão, abrace a verdade de quem você realmente é. E honre os seus valores mais profundos. Lembre-se que a verdadeira resiliência é a coragem de tomar decisões autênticas, mesmo quando o caminho à frente é incerto. O que é certo nessa vida? Então agarre-se com confiança e determinação e embarque na aventura da vida com o coração aberto e a mente livre, porque o planeta espera por você. Você não veio aqui para ter uma vida medíocre, para você deixar tudo lhe empurrar para o que for, para o que acontecer por conta do acaso. Sua vida é preciosa. Sua vida é magnífica. Você é um ser de luz. Como pode estar sendo empurrado pela vida a tomar decisões inerentes ou dependendo das circunstâncias? Não crie você as suas circunstâncias. Não dê desculpa. Eu não decidi por conta disso, daquilo, aquilo e o outro. Não. Porque eu tive trauma no passado. Trauma todo mundo teve. Cure-se, liberte-se. Aqui na psicoterapia Alfa, os terapeutas da Alfa, 100% dos casos das pessoas que vieram até aqui têm traumas. Lógico que nossos clientes aqui, muitos têm objetivo, de objetivos diferentes. Outros, eles conseguem sim lidar com seus traumas. Eles já entram aqui na terapia para ter uma vida de alta performance. Ele já vem lidando bem com seus traumas. Agora ele quer ser uma pessoa ainda melhor do que o hoje. Olha que fantástico. Ou você acha que pessoas só buscam terapia para tratar dos seus medos, das suas incertezas? Não, muitos estão lidando com isso sim. Só que eles querem viver em alta performance, eles querem ser profissionais ainda melhor. Eles querem, inclusive, muitos terapeutas fazem tratamento conosco porque querem ser ainda melhor, porque querem ajudar ainda mais pessoas. E nós estamos aqui para prestar essa ajuda profissional que tem levado muitos a sobrevoar as suas tempestades, acima das tempestades. Mas vamos continuar explorando aqui essa temática. Vamos focar aqui na ideia de não ter medo de tomar decisões, reconhecer que toda escolha envolve deixar algo para trás. Isso é muito poderoso, gente. Muitas pessoas falam assim, então, eu tenho vontade, assim, de viajar, mas eu tenho medo de avião. Opa, tá vendo a contradição? Então a sua vontade não é muita, porque no dia que ela for muita, você vai de avião, você vai a pé, você vai de camelo, você vai de carro, você vai de carona, você vai do que for. Mas se sua vontade de viajar, de conhecer novas pessoas, novas culturas, for muito, o que vai determinar é o tamanho
da sua vontade. No dia que ela for enorme, gigante, ela vai encontrar todas as forças e todas as possibilidades para poder ir. Lembrando que toda decisão exige algum tipo de perca, deixar algo para trás. E nós vamos falar sobre isso agora. E isso é ser realista. Isso é ser realista. Não encare as coisas escondendo nada de si mesmo, não. Você tem que ser realista. Vamos lá. Digamos que você queira escolher uma carreira significativa. O que é que você tem que abandonar? Outras possibilidades. Quando você decide seguir uma carreira específica, você está deixando para trás outras opções de trabalho que poderia ter sido explorada. No entanto, quando você escolhe com autenticidade, você está definindo um propósito profissional claro para a sua vida. Ótimo, então as coisinhas que você gosta. Ah, mas eu gostava muito de fazer, sei lá, artesanato, cozinhar, mas você escolheu para um outro propósito, não tem como ficar cambaleando em 2, 3, 4, 5, 10 caminhos. Você vai ter que deixar. Se você gostava de cozinhar, mas você decidiu agora que o seu propósito profissional é outra coisa, então você vai cozinhar agora só por hobby. Pare de se lamentar. Pare de se lamentar. Por isso que você precisa ter um propósito bem definido. Por isso que você precisa ter autenticidade ao tomar suas decisões. Porque senão você vai viver de lamúria. Oh, meu Deus, mas eu gostava tanto de cozinhar. Mas essa é a receita da minha avó. E puxa vida. Sabe o que é isso? Você tem até um sentimento até de traição pelos seus antepassados. Porque você vai deixar algo histórico para trás. Isso é um sentimento de dívida. Isso também é um trauma, você sabia? Isso é um trauma quando você tem a necessidade de agradar até quem você nem sabe que está agradando. Sabe? Quando você deixa para trás algo, você se sente traindo-se a si mesmo. Você se sente traindo a sua história. E não tem nada a ver com isso. Ser autêntico é ter a força de mudar mesmo. Para isso você precisa ter um propósito bem definido. Vamos lá para outra coisa. Quando você decide ter filhos, por exemplo, o que é que você tem que deixar para trás? Ué, a liberdade absoluta. A decisão de ter filhos requer o quê? Deixar para trás a liberdade de viver uma vida sem responsabilidades parentais. No entanto, quando você escolhe a maternidade ou a paternidade com autenticidade, você está o quê? Se comprometendo com um propósito maior, um legado, agora um ser humano agora que foi gerado ali, né? Com a sua colaboração, e agora você tem um outro propósito. Seja claro no seu propósito, seja autêntico no seu propósito, não lamente o que você deixou para trás. Quando você, por exemplo, se empenha em uma dieta saudável, em uma vida saudável, o que é que você deixa para trás? Alimentos não saudáveis. Mas quando você adota essa decisão com autenticidade, você prioriza sua saúde e seu bem-estar a longo prazo. Quando você decide por um relacionamento, significa o quê? Deixar a solidão, a vida de solteiro de lado. Quando você se compromete com um relacionamento amoroso, você está deixando para trás a solidão, a independência absoluta. Mas quando você escolhe esse caminho com autenticidade, você está buscando o quê? Conexões significativas, apoio emocional. Então não lamente agora que você não é mais solteiro. Quando você implica a qualquer mudança de vida, de estilo, com autenticidade, você está se comprometendo com o seu próprio desenvolvimento, com o seu próprio bem-estar. Você honra a sua voz única, a sua visão de mundo. Quando você decide, por exemplo, viajar, você deixa de lado o quê? Uma rotina de conforto do seu lar. Você vai viajar e vai ficar se lamentando. Ai, porque na minha casa. Ai, porque aqui tem mosquito. Ai, porque aqui é quente. Ai, porque como morar num lugar, como viver num lugar desse frio. Gente, seja elegante. Quando a gente vai viajar na terra alheia, hoje em dia tem internet, você olha na internet como é o clima, como é tudo lá, respeite a cultura e a maneira de outras pessoas verem e vivencie essa experiência, essa perspectiva enriquecedora. Tem pessoas que viajam e querem levar consigo a sua cidade, a sua casa, a sua cama e torna-se assim um turista totalmente deselegante. Eu, por exemplo, amo viajar, amo conhecer pessoas, amo ter novas experiências. Não quero nem saber se minha cama tá lá. Se eu quisesse dormir na minha cama, eu não viajava, ficava na minha casa. Então, se você quer ter história para contar, se você quer ser autêntico, se você quer conhecer pessoas diferentes, se você quer saber como pessoas vivem em outro lugar, em outra cultura, de uma outra maneira, desapegue-se então da sua cama, do conforto do seu lar. Até porque é só uma viagem, depois você pode voltar e continuar vivenciando a sua experiência de rotina. Mas quando você quer viajar, você tem que lembrar que o conforto do seu lar vai ficar para trás e você agora vai viver uma nova experiência. Para isso, você tem que ser autêntico. Para isso, você tem que ter propósito. Você tem que saber o que você quer para não se lamentar
Enquanto você se lamentar é porque você não está sendo autêntico. É porque o seu propósito ainda não está bem definido. Quando você escolhe, por exemplo, um caminho espiritual, né? Seguir alguma maneira de vida espiritual, se você faz isso de maneira autêntica, se você sabe o que você quer, se você sabe que você está buscando agora uma conexão mais profunda com o seu interior, você não vai ficar lamentando a maneira como você viveria se você não tivesse esse compromisso agora espiritual que você escolheu. Se você decide mudar de carreira, você vai deixar de lado o quê? Talvez a estabilidade que você pensa que tem agora. Quando você decide para uma mudança radical em sua carreira, requer que você deixe para trás essa segurança, essa estabilidade do seu emprego atual. Mas você vai abraçar uma decisão com autenticidade. Você está buscando alinhar a sua vida profissional com os seus valores, com as suas verdadeiras paixões. Então você precisa ser autêntico. Então você precisa realmente investir na sua própria evolução. Então entenda isso de uma vez por todas. Se você quer tomar decisões, já saiba que você vai deixar algo para trás. E isso não tem nada de errado, isso é ser autêntico. Essa é a chave para encontrar o propósito e o significado nas suas escolhas. Quando nós somos verdadeiros conosco mesmo, nós podemos abraçar as nossas decisões que nos levam na direção de uma vida muito mais plena, muito mais satisfatória. Mesmo que isso signifique deixar algo para trás. E para isso, como eu falei, precisa ter um propósito. Então, vou contar uma breve, assim, um pouquinho só da minha experiência. Alguns anos, né, atrás, já tem alguns anos, né, que eu decidi não criar raiz em um único lugar. Uma decisão minha própria, familiar. Então, para isso, por várias circunstâncias na vida, eu precisei fazer uma transição de carreira, né? Eu dei aula por muito tempo, 10, 12 anos, fui funcionária pública estadual do estado de São Paulo, né? Tinha um emprego fixo, estabilizado, com plano de saúde, mas isso não me dava propósito na vida. Eu gosto de aventura, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de comer comida diferente, eu gosto de uma hora dormir, sei lá, numa rede, numa esteira, ao ar livre, eu gosto disso. Então, aquela estabilidade, aquele lugar aconchegante, isso não me completava, isso não preenchia a minha essência, isso não fazia parte da minha essência. Como ficar? E eu me lembro uma vez, né, quando eu falei que eu ia sair desse emprego estadual, as minhas colegas de trabalho super bem intencionadas, né? Thalita, você vai deixar o emprego público, Thalita, que o convênio é para toda a sua família. Resumindo, vamos lá, quase uma década depois que eu deixei esse convênio, eu nunca precisei desse convênio. Agora imagina se eu me prendo por causa de um plano de saúde, né, que o meu emprego proporcionava. Não completava a minha essência. Eu ficar por um plano de saúde, vamos lá. Então, eu fico esperando ficar doente. Bem, na verdade, se eu ficasse, eu iria mesmo precisar do plano de saúde, porque eu ia adoecer emocionalmente, porque isso não completava a minha essência. Então, se eu queria fazer uma transição de carreira para ter essas novas experiências, o que é que eu tinha que deixar? A estabilidade, o lugar aconchegante, que é aparentemente aconchegante. Se não preenche a minha alma, se não me traz felicidade, então o nome disso, gente, não é zona de conforto. O nome disso é zona de desconforto. Agora, por ser um ambiente familiar, quando eu falo familiar, não tem nada a ver de parentesco, não. Quando eu falo familiar, é algo que você está acostumado a ver, entendeu? Como aquilo me parece familiar, olha, prédios, salário, então é algo assim que eu já conheço. Então, aquilo me parece muito familiar e a pessoa vai ficando. Você sabia que tem pessoas que passaram por traumas de infância, de casamento disfuncional dos pais, de agressão física e tudo isso lhe parece um ambiente familiar? É por isso que ela cresce, aceita também um casamento desse jeito, perpetua esse sofrimento e continua achando esse ambiente familiar. Por quê? Porque foi o que viu, o que conheceu, então parece natural, então parece algo assim, comum, parece o certo. Porque tudo que a nossa mente vê muito, torna-se certo. Você sabia disso? Se você não sabe essa verdade, anote aí. Tudo que você vê de maneira repetitiva, o seu cérebro entende como correto, como o certo a fazer.
É por isso que temos que estar distante do que achamos ser errado, porque se nós convivermos com o errado, ele passa a ser certo, e isso é científico, viu? Isso é psicológico. Isso muda os nossos transmissores aqui na nossa cabecinha. Eu tô falando aqui agora com vocês, como eu te falei, arrumada, plena, linda e gesticulando como se você estivesse na minha frente. Então, quando eu tô falando cabeça, eu tô apontando aqui pra minha cabeça. Então, isso muda o circuito aí da sua cabeça, e o que é errado parece ser certo. Então, quando a criança ela presencia muitas vezes alguma cena disfuncional, ela aceita aquilo para sua vida porque ele parece muito familiar, ele parece muito comum, entendeu? Então, o que é que acontece? As pessoas, por imaginar um emprego, prédios, né? Prédios e salário e funcionários, então parece algo muito comum, entendeu? Então, o desconhecido passa quase a ser o errado. Entendeu? É igual uma pessoa, né, que passa por um casamento violento, correndo risco de vida, né, sem propósito. Mesmo sendo ruim, ela vê aquilo ali como correto, como natural. Por quê? Porque ao que tem visto todo dia se torna natural. A felicidade parece estranho para ela, a libertação parece estranho para ela. Olha que complexo a nossa mente humana, né? Então, o que é que acontece? Então, quando eu deixei o emprego público, eu tinha que fazer o quê? Olha, eu quero ir em busca da minha paixão, mas eu tenho que deixar aquela estabilidade. Então, próximo mês não vai vir salário. Claro que eu fiz isso de maneira muito responsável, com planejamento, mas jamais eu iria aceitar passar a minha vida negligenciando a minha paixão. Thalita, mas você passou 10 anos? Não. O tempo que eu passei feliz. Quando eu comecei a ver a infelicidade, quando eu comecei a descobrir a minha paixão por coisas novas, então aquilo começou a me incomodar e logo eu migrei, né? O tempo que eu passei ensinando, lecionando, sempre tive essa convivência com pessoas, isso me realizava bastante. Mas a partir do momento que eu quis outras paixões, outros horizontes, então eu tive que deixar essa estabilidade. Mas vamos lá, eu quero que você agora pense, eu vou falar aqui, depois eu vou colocar lá no grupo, mas eu quero te falar sobre como você vai fazer esse processo, né, de decisão. Então eu vou falar aqui um caminho consciente e eu quero que você mentalize para você seguir passo a passo. Primeiramente, gente, identifique o seu propósito. Preciso que você reserve um momento para refletir sobre o propósito por trás da decisão que você está enfrentando. Pergunte a si mesmo, por que essa decisão é importante para mim? O que é que eu estou buscando alcançar ou realizar com essa escolha? Anote as suas reflexões em um caderno ou em um documento digital, de preferência num caderno. Então você vai pensar sobre isso, sobre essas perguntas, né? O que é? Por que isso é importante para mim e o que é que eu estou buscando realizar com essas escolhas. Reconheça o preço, seja realista. Em seguida, você vai explorar o preço envolvido na realização desse propósito. Considere os sacrifícios que podem ser necessários e os desafios que você pode enfrentar ao longo do caminho. Pergunte a si mesmo, estou disposto a pagar o preço necessário para alcançar esse objetivo? O que é que eu estou disposto a sacrificar em nome desse propósito? Registre as suas reflexões de maneira detalhada. Escreva o preço, escreva os sacrifícios e pense se você está disposto. Identifique agora as ações necessárias. Então agora você vai listar as ações específicas que você precisará realizar para alcançar esse propósito. Divida essas ações em etapas, claro, né? De maneira clara, alcançáveis. Pergunte a si mesmo, quais são os passos concretos que devo tomar para seguir em direção a esse objetivo? Como posso começar a agir imediatamente? Anote isso também em uma lista. E depois você vai avaliar a sua vontade e o seu comprometimento. Avalie a sua vontade e o seu comprometimento em relação a essa decisão. Pergunte a si mesmo, quão forte é a minha vontade de alcançar esse propósito? Estou verdadeiramente comprometido em seguir esse caminho, apesar dos desafios que possam surgir? Reflita sobre essas respostas e escreva sua conclusão honesta. E por fim, após passar por todos esses passos anteriores, é hora de tomar sua decisão. Baseie a sua escolha no propósito identificado, no reconhecimento do preço, nas ações necessárias, na avaliação da sua vontade e comprometimento. Lembre-se que a tomada de decisão envolve assumir a responsabilidade por suas escolhas e estar pronto para enfrentar as consequências. Escreva sua decisão de forma clara e definitiva.
E ao seguir esse exercício, você estará capacitado a tomar decisões mais conscientes, alinhadas com seus valores e objetivos mais profundos. E lembre-se que cada escolha que fazemos molda o nosso caminho e define nosso destino. Portanto, abrace o poder de escolha com sabedoria e coragem. O que você vai fazer hoje é uma semente e brotará. E o fruto você vai colher amanhã. Então isso é muito poderoso. Deixar isso por conta do acaso é você negligenciar a sua vida. É você ter uma atitude medíocre. É você estar se colocando numa situação inferior, numa condição inferior. Então os nossos, claro, gente, que eu tô fazendo essa abordagem, como eu sempre falo lá no grupo, né? De maneira um tanto rasa, apesar de tantas pessoas no grupo falar o quanto isso é profundo, né? Dependendo de quem está ouvindo realmente é profundo. Porém, com os nossos clientes particulares na Alfa, nós com certeza pegamos na mão e identificamos as problemáticas. Observe que no início dessa abordagem, eu falei algumas coisas que você pode ter enfrentado. Claro que com o tratamento individualizado, nós vamos justamente no trauma, justamente naquilo exato que você passou, conseguindo fazer assim um mapeamento de possibilidades e conseguindo assim ir no foco, né? Ir no foco, ir onde te atinge, identificar os gatilhos específicos e criar estratégia específica para a sua história, para a sua problemática, para o seu propósito, para a sua dificuldade, de maneira individualizada e personalizada. Então, se existe a possibilidade de você tomar a decisão de cuidar da sua saúde emocional e que está nas suas mãos, de maneira inconsciente, eu preciso te dizer que muitos de nós, a maioria de nós, todos nós, tomamos muitas decisões de maneira inconsciente, ou seja, por conta do acaso. Quando a gente acorda, a gente vai, escova o dente e faz aquela rotina tudo já mecanizada, né? A gente não precisa mais pensar para poder agir. Outras decisões, elas têm obrigação de ser consciente. Então, se você deseja, o tamanho da sua vontade vai decidir se você precisa ou se você vai ou não fazer um tratamento psicoemocional individualizado. Vai ser o tamanho da sua vontade que vai definir tudo isso, porque o tratamento psicoemocional vai te ajudar a identificar o seu poder, identificar suas problemáticas. Vamos poder te ajudar de maneira muito mais presente, muito mais poderosa, de maneira personalizada. Hoje, 99,9% dos nossos clientes mudaram, instalaram, sabe o que é? Tomaram um estalo na vida e mudaram completamente as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas emoções, as suas ações e, por fim, os seus resultados. Então, que você seja a próxima pessoa a buscar ajuda psicoemocional e passar também por essa transformação e conseguir sobrevoar as tempestades por cima, né? Não ficar no meio do redemoinho. E que esse exercício psicoemocional eu vou colocar lá no grupo e logo, logo teremos uma abordagem poderosa e quero ouvir o seu comentário aqui sobre a sua dificuldade de tomar decisões. O que é que você acha que dificulta a sua tomada de decisões? Coloca aqui no grupo. Coloque aqui no comentário no YouTube. Por que você acha que tem dificuldades? Quais desses traumas você passou que dificultam ainda mais essa tomada de decisões? E o que é que essa abordagem te ajudou? Como você vai agir poderosamente daqui para frente nas suas tomadas de decisões? Certo? Então, comente aqui que eu vou fazer tudo para responder e lá no grupo também e vamos interagindo. Quero que essa abordagem haja de maneira poderosa na sua vida.